O curso de Direito habilita você para diversas carreiras. Você pode ser um advogado, delegado, juiz, promotor ou tantas outras. Aqui na FMB, nós oferecemos um curso onde tentamos transformar você em um verdadeiro protagonista do judiciário, habilitado para atuar com os meios tradicionais e alternativos de gestão de conflitos. Nossa matriz curricular tem como diferencial 3 disciplinas de práticas interdisciplinares que já aproximam o aluno, logo no início do curso, à realidade profissional. Na sequência, nós temos mais 3 disciplinas de práticas simuladas, onde os alunos são exercitados a atuar em casos simulados. Na sequência, mais 3 disciplinas de estágio supervisionado, onde os alunos de fato passam a atender pessoas e casos reais no nosso núcleo de prática jurídica. Para tanto, nós contamos com professores especialistas, mestres e doutores, promovemos cines jurídicos, simulados da OAB logo a partir do 3º semestre, para que ao final do curso o aluno já esteja preparado para o exame. Nós temos ainda convênios com a Escola Superior da Advocacia, promovendo oficinas, palestras presenciais e remotas, visitas técnicas ao Tribunal de Justiça, ao Complexo Penitenciário, à sede da OAB, dentre tantos outros. Todos esses mecanismos resultaram no sucesso de nossos alunos em diversas seleções bastante concorridas, como para estágio no Tribunal Regional do Trabalho, Defensoria Pública, Ministério Público, dentre outros. Isso demonstra que hoje nós estamos oferecendo a você, que é aqui da região do Maciço de Baturité, um curso com a qualidade que antes só se via na capital, onde eu estudei e outros colegas. Então, eu te convido a vir cursar Direito na FMB. Vem para a FMB. O seu sonho está ao seu alcance. Boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Edilson Castro, diretor-geral da Faculdade Maciço Baturité e também pastor da Igreja Evangélica Congregacional ali no Conjunto Esperança. Inclusive, já quero iniciar aqui com essa novidade, né? Estaremos aí a partir do próximo sábado agora, reinaugurando a Igreja Evangélica lá no Conjunto Esperança. E eu já começo aqui já convidando vocês. Hoje, nosso tema do podcast é um tema bastante atual e desafiador, porque eu diria que é uma problemática, né, que os jovens, né, cristãos passam com relação à sua entrada no mundo acadêmico. E antes de nós iniciarmos, como de costume, vamos estar aqui fazendo nossa oração. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia que Tu nos concede, muito obrigado por mais esse momento, ó Pai, de estarmos aqui e aqui conversando coisas relacionadas ao Teu reino, relacionadas à Tua palavra, Deus. Vem nos abençoar com a Tua presença, vem nos ajudar, dando sabedoria, direcionamento, e que tudo que seja feito aqui seja feito para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pensando teologicamente, com mais um podcast, e hoje nós vamos estar falando sobre os jovens cristãos e a universidade. E o nosso convidado é o pastor Onésimo Mesquita. Pastor Onésimo, seja bem-vindo. Se Amém. apresente aos nossos internautas, aos nossos ouvintes aqui do podcast. Olá, pessoal, boa tarde. Esse podcast aqui, rapaz, já está no nosso coração, né? São poucas as terças-feiras que a gente não acompanha, que a gente não está ali ligado, esperando esse podcast. E a nossa conversa hoje, realmente, ela tem uma relevância enorme. Então, vai ser bom demais. Viu? Pastor é da igreja? Eu sou pastor assembleano da Assembleia de Deus Bela Vista, aqui no Conjunto Industrial, aqui mesmo no Maracanaú. Perfeito. Foi a formação, pastor? Sou teólogo, filósofo e pai. Amém, 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 amém. Mais. Vocês que estão começando a entrar aí, por favor, replique, compartilhe o nosso link do nosso Pensando Teologicamente. Hoje nós vamos estar aqui com esse assunto, que é um assunto pertinente. Você que é pai, você que é mãe, que tem jovens aí que estão entrando nas universidades públicas, né? Chega aqui perto da gente, já começa a divulgar, dá um like aí, que muita coisa boa, e você também já começa a anotar as perguntas que você vai
ter curiosidade de ser respondido aqui pelo nosso convidado, né? E vai ser uma benção. A gente sabe, pastor Onésimo, que quando a gente fala do desafio, porque realmente é um desafio. Essa semana eu fiz uma viagem um tempo atrás, uma semana retrasada, eu acho, com um pastor amigo meu, e ele comentava, né? Disse, rapaz, o meu filho ele deu uma esfriada na fé e tudo, depois que ele entrou para a universidade. E esse tipo de testemunho, né? É uma coisa que a gente praticamente não vê só um caso, vê vários casos com relações a isso daí, né? E aqui a gente tem, o senhor escreveu, né? Eu vou até fazer a propaganda aqui, viu? Esse livro está sendo lançado agora pela editora Santorini, né? E ele traz aqui Discipulado da Mente, né? Onde o pastor Onésimo vai tratar muito sobre esse assunto aqui, né? Na visão do C.S. Lewis, né? Eu pronunciei certo, certíssimo. Né? Certíssimo, né? Ele aqui está trazendo essa ideia de como o Lewis vai trabalhar. Ser um mentor, para essa juventude que pode adentrar na universidade e permanecer fiel a Cristo sem negar, tá entendendo, o saber científico. Pronto. Baseado no que o senhor escreveu e tudo, eu faço a primeira pergunta. Por que você acha que esses jovens perdem a fé quando entram na universidade, pastor? Pergunta excelente, pastor. Você já começou, já acerta na primeira bola já. O nosso contexto de igreja, e aí eu quero falar pontualmente em termos de Assembleia de Deus, no nosso contexto aqui, de uma igreja batista, nós temos uma querela, uma disputa com o cientificismo. Porque desde da nossa formação, quando os missionários chegaram aqui, nós somos mais ligados à prática, à experiência, à doutrina mais devocional, e fizemos uma cisão entre mundo secular e mundo sagrado. E essa divisão, na nossa mente, ela pode não ser tão palpável, mas ela é real. Então, o jovem da igreja pensa que a verdade que ele aprende na igreja é algo privado, particular dele, e o mundo secular é o mundo do fato, é o mundo daquilo realmente que é discutível, que de fato tem relevância e importância para a sociedade. Então, quando ele vai para a faculdade, ele escanteia a fé, porque a fé não tem relevância na universidade, naquele ambiente mais secular, e dentro da universidade, além de ser um lugar, claro, um lugar para ser o espaço do saber científico, mas também tem uma disputa com a fé cristã, que vem desde lá dos Estados Unidos, quando houve um caso chamado o caso Scopes, né? Quando um professor foi levado a julgamento porque ensinou a teoria da evolução. Então, de lá para cá, a fé, por exemplo, em 1963, se não estou enganado, em março, foi proibido as escolas começarem com uma oração. Foi retirada. Então, essa querela, cientificismo e religião, ela chegou até nós. E nós a vivenciamos. Então, o nosso jovem vai para este espaço sem ter aquele conteúdo, porque não é ensinado, trabalhar de forma a doutrina como ela tendo uma capacidade intelectual para interpretar a realidade. Ele acha que é só uma coisa de devoção, e ele vai para a faculdade, onde ele vê, então, o espaço científico, né? o saber de uma forma. Então, das duas, uma. Ele fica cego pela novidade do ensino, ou então ele não sabendo responder às demandas da sua fé, ele se entrega, se cala. Eu acredito também que tem aquela questão de querer ser aceito, né, pastor? A pessoa o jovem chega lá, ele chega com a perspectiva de querer fazer parte daquele mundo e querer se enturmar, vamos colocar assim, isso né? Mesmo. E nesse se enturmar começam os ataques, né? Começa os ataques e a gente fica vendo vários jovens e vem a ajuda ainda dos professores, que muitas das vezes, né, os professores, principalmente nas universidades públicas, né, eles têm já toda a sua, eu diria assim, os seus ensinamentos voltados, né, a alguma situação que vai confrontar a fé cristã. Né? Mas aí, pontualmente nesse caso, que o senhor colocou, é mais agora uma questão existencial. Ele não se identificou em Cristo de maneira razoável, e aí ele procura a aceitação da universidade, que dá, de fato, aquele status. Né? Então, a questão não somente intelectual, de saber a doutrina, mas da prática, né? de se compreender como alguém que já é em Cristo. Aí isso realmente causa essa questão existencial que o senhor falou.
Vocês têm que estar me ouvindo aqui, eu gostaria de semear uma curiosidade para você. O pastor estava falando aqui, eu quero que vocês aí depois pesquisem teoria do design inteligente, TDI. Por que eu estou falando do TDI também, né? Porque o TDI é um movimento, eu diria um movimento científico. Né? Ele não carrega, eu diria, ele não carrega bandeira denominacional, ele não carrega como principal fonte de busca de conhecimento a Bíblia, mas não, ele vai realmente fazer um olhar científico, né? E isso fortalece muito até para os jovens, porque eu acredito que durante todo esse período de nossa assistência acadêmica, das escolas, desde o ensino fundamental, o ensino médio, né, sempre é colocado, né, a teoria do evolucionismo, isso, né, como a real, única verdade da possível, eu diria, da possível justificativa, né, da existência humana, né? Isso. E aí coloca isso como uma bandeira única. E quando você chega com uma ideia de pensar isso de uma forma que existe um ser inteligente, né? E aí a gente passa para a questão do criacionismo, a gente é confrontado e achado até como tolos. E isso faz com que as pessoas não querem ser todos dentro da academia, não querem ser todos dentro da universidade, não. Eu vou ficar nessa base, né? E aí você vê aquela hostilidade. Isso, essa é a palavra-chave, a hostilidade com o jovem cristão. Como é que você vê essa hostilidade da fé cristã no mundo acadêmico? É lenda urbana ou é real mesmo, pastor? Não, é mais do que real. É tão real que você vê que eu tenho uma irmã que fez história em determinada universidade. Então, ela praticamente, para poder passar, ela tem que aceitar o cânone, a regra, e tem que, entre aspas, fingir que é progressista para poder chegar até o final, porque senão ela é escanteada, é tratada como a pessoa inocente. Durante muito tempo, nós vemos um tipo de progressismo. Eu não estou falando que a universidade seja, né, toda tomada. Não. Esse não é o ponto. O ponto é que há, sim, um progressismo que eles não suportam a presença de conteúdo, de um certo tipo de pensamento cristão, ainda sendo disseminado. Então, como, por exemplo, o senhor falou aí sobre a questão do TI, né? Da teoria do design inteligente. Então, já houve muita tentativa de descartar como sendo uma teoria não científica. Sim. Né? Só que sendo totalmente oposto. A gente tem pessoas altamente qualificadas, como o Dr. Marcos Eberlin, né? E outros mais, que agora até foi lançado, agora pela Edições Vida Nova, um livro que refuta cabalmente a relação do evoteísmo, né? De que a criação... aliás, de que tudo Deus usou da própria evolução. Sim. Um livro, um calhamaço assim enorme, estou com ele lá em casa, já comecei a ler, mas quando você vê o contraponto, você percebe que o cientificismo, o iluminismo, todas essas ideologias que já se levantaram contra a verdade da palavra de Deus, são só apenas um ponto de vista. Contrastados com a própria realidade, a teoria do design inteligente, ela supera em muito os outros conceitos. Então, a hostilidade passa por isso aí, porque no confronto nós temos muitos argumentos, nós temos demais. E para que aqueles que sabem se calem, o nível de hostilidade tem que aumentar. E você acha que no meio dessa construção, né? Hoje a gente vê uma construção de anos que vem e a gente culmina nesse mundo acadêmico hostil, com relação à fé cristã. Isso daí não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Existe mesmo. Não é bem assim, isso é coisa desses crentes, que nada, não existe isso não, isso é impressão deles, né? Mas na verdade existe. E como é que nós cristãos podemos, assim, eu diria assim, redimir, né, a universidade, né, dentro desse contexto? Mas antes de você me responder, dá uma olhada aí como é que tá a transmissão, se tá ok. Eu quero dar um link aqui pro pessoal, porque eu tô estranho que o pessoal aqui não deram um alô ainda para mim aqui, né? Eu quero dar um alô aqui pro João Maci, que está conosco, né? O Marcelino, né? Também que está conosco aí. Então, você que está começando a seguir aí, ou o meu ainda aqui não atualizou, né? Mas eu tô aqui sentindo falta do nome do pessoal do chat tudinho aí, né? Mas vocês vão dando ok aí. Então, pastor, é possível redimir a universidade? Demais, demais. Primeiro porque o próprio início da universidade, dentro do contexto da
da Idade Média, ela surge para que o saber seja levado até o nome, universidade, único verso, né? Para a verdade de Deus, apontando para a criação do Senhor, apontando para Deus, né? Porque toda a vida deve ser vivida diante da presença de Deus. Então, eu diria que nós redimimos a universidade não é tornando ela cristã. Sim. Simplesmente, não é isso não. Mas que pelo menos o saber, aquilo que é ensinado, ele de fato, pelo menos permita o diálogo, sem essa intolerância que há, permitindo que seja de fato um ensino humanista que promova o homem, não algo só tecnológico que descarta o homem. Hoje nós já falamos em transhumanismo. Ora, como é que pode um negócio desse? Se o ser humano é e foi criado para a glória de Deus, quando nós vimos o rosto do a gente vê como ele é especial, e na universidade ela tem se tornado apenas tecnológica. Você percebe, por exemplo, um médico, ele já não tem mais aquele compromisso, porque ele aprendeu da técnica, ele já não tem mais aquele compromisso com o humano. Ele segue até se fala, por exemplo, em desbioética, né? Porque a bioética, o estudo da ética na vida, de como deve ser o parâmetro da ajuda ao outro e daquilo que é a ação para o ser humano, vem sendo descartado. Você percebe que a gente, às vezes, por causa da ética, aprendida no contexto da universidade, você diz um não a uma pessoa, podendo ajudá-la. Você trata ela apenas como só uma massa de carne, é só o corpo, né? Então, em tudo isso, nós vemos que há uma necessidade de redenção, e aqui não usando o termo cristão, mas de uma reorientação da universidade, para que ela se torne, de fato, visando o bem comum, o bem do próximo, não somente o saber. Não sei se o senhor lembra de um debate sobre qual era o propósito da educação. Será preparar o jovem para a vida, em todas as suas dimensões, ou para o trabalho, para a profissão? O que venceu foi preparar para a profissão. Para a profissão, para o trabalho. Tanto é que a gente vê hoje a viés disso, né? Do pessoal, não, pai, vamos trabalhar, vamos procurar, vamos profissionalizar o jovem. Justamente. Profissionaliza ele e pronto. Isso é uma situação bastante interessante, pastor, porque quando você pega uma formação, e aí eu vou falar aqui não vou falar nem como pastor, vou falar como dono de faculdade agora, né? A gente pega uma formação de um curso de uma licenciatura, por exemplo. Né? São 4 anos essa formação, né? Os jovens se interessam hoje pela licenciatura? Poucos ou quase ninguém. Por quê? Porque é uma coisa demorada. E eu preciso de dinheiro agora, e entrar no mercado de trabalho agora. O que é que acontece? Essa coisa, para eles, demorada, não está sendo tão bem valorizada, porque uma formação de 4 anos, meu amigo, em que você perpassa, por exemplo, um curso de pedagogia, né, que você vê acolá vários assuntos e tudo, e um deles é essa humanização que você acaba de falar, né? E você pega um curso pequeno de 2 anos, ele vai estar no mercado de trabalho? Vai, mas e a formação humana dele, né? Como é que está? Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar e repensar com relação a isso. Então, só para deixar claro, a redenção que a gente propõe aqui é uma faculdade que visa a vida, né? O profissional sendo mais humano. Não só o técnico do negócio, que faz ali o seu trabalho e pronto, né? E a gente tem, e aqui eu quero abrir para você também fazer esse comentário, nós temos que quebrar essa ideia, como você falou, do profano e do sagrado, que é secular, né? E a gente diz que assim, hoje a igreja, os jovens, vou falar aqui como jovem, né? O jovem evangélico, né? O cristianismo em si, ele tem sim que ter espaço para debater em todos os lugares, e principalmente dentro da universidade, porque lá, como você falou, é formação de conhecimento, né? Aí o que é que acontece? Mas como é que eu vou pegar essa cosmovisão cristã, onde o cristão ele tem que estar pronunciando-se, né, dentro dos seus princípios cristãos, né? Como é que a gente pode pegar e fazer com que ele valorize os estudos da universidade, mas tenha também essa pegada cristã, né? E permaneça fiel a Deus? Qual seria o remédio, o conselho que você poderia dar para esse pai que está ouvindo, que pode transmitir, e para esse jovem também que está nos assistindo aí? Tem receita ou deixa mesmo para só o joelho no chão e fé? Tem um caminho. Que, na verdade, começa a partir da consciência de que a igreja, ela, como Lutero queria, ao lado de cada igreja uma escola, ela é essa escola mãe. A igreja precisa reafirmar o seu compromisso
com o ensino doutrinário a partir dessa cosmovisão integral da realidade. Quando a teologia da prosperidade ela se instaura de verdade aqui no Brasil, junto ao pentecostalismo clássico, né, surge aquilo que o Ricardo Mariano chama de neopentecostalismo. O neopentecostalismo ele não tem compromisso com a transformação da sociedade. Ele não tem compromisso com essa visão de cristianismo que chega, planta uma igreja para mudar aquela comunidade. Não, ele tem compromisso com esse capitalismo de mercado e cristianismo de mercado, né? Então, como é que eu começo uma transformação e uma assimilação disso? Primeiro, os pastores revendo o seu conceito do que é ser um ministro do evangelho, como alguém que prepara a igreja para a vida. Não somente para encher a sua igreja, mas para a vida. Onde os nossos jovens que estão ali, eles são ensinados a ser cristãos agora e missionários na universidade. Então, preparando eles assim, como pessoas que vão para lá para glorificar a Deus, que vão exercer esses cargos públicos, né? Os nossos jovens são aqueles que vão prestar os concursos públicos. Sim. Que vão estar em lugares de proeminência. Então, por exemplo, eu até defendo um posicionamento meu seguinte, que nenhum pastor deveria se candidatar a ser político. Aí tu já começou a mexer aí, ó, viu? Aí aqui esse assunto é perigoso. Porque a vocação dele como pastor já é superior à da política. Seria melhor ele treinar os jovens dele para serem bons políticos. Eu não quero polemizar com o Marcos Feliciano, mas eu percebi que ele entrou na política sem saber de nada. E só depois é que ele começou a ler. Só depois é que ele começou a se instruir. Não seria melhor se ele tivesse se preparado, aprendido, assimilado uma cosmovisão que está integral e ter entrado? É o que eu quero mostrar aqui. Há um processo. Se nós queremos que os nossos jovens sejam firmes e não se percam, a liderança tem que começar a ensiná-los para esta vida. Não só para ser o líder de mocidade, não somente para poder cantar lá a música tal ou trazer uma palavra, não. Precisa ensiná-lo a ser um cristão que, assim como Daniel, se ele foi chamado para a Babilônia, ele vai conseguir renunciar certos prazeres, mas ser governador, ser excelente lá na Babilônia. E não perder seus princípios, né? O grande desafio, pastor Nésio, quando você fala do homem religioso, do pastor, do líder religioso, quando se envolve em política, e aí eu faço essa crítica, e não é novidade, é decepcionante até, quando nós vemos líderes, né, evangélicos que se envolvem na política e que poderia sim dar um exemplo, né, de cristão, de honestidade, eu diria assim, de princípio, né? E a gente vê aquele homem ou aquela mulher voltado em escândalo de corrupção, né? Em assuntos tipo assim, a oração da propina, tão divulgada naquele tempo. Isso é triste, isso é reflexo. E eu até diria que se o cidadão não quer mais pastorear, quer ser político, retira o nome de pastor. Tira o nome de pastor, porque pelo menos você já não vai queimar aqui nós aqui do outro lado. Isso, porque uma das coisas interessantes, quando você assimila uma cosmovisão bíblica, o cidadão que é cristão e é político, ele não vai lá para defender uma igreja, ele está lá para o bem público da nação. Isso. Então, o propósito de ser cristão não é só fazer um culto lá na Câmara, né, e bater o pé no chão e falar em língua. Não, pelo contrário, se ele já faz na igreja. Aquele lugar está precisando ver um caráter que eles não veem. Certo? Uma ação para o bem público que não é vista. E isso só se faz se você entende e vive uma cosmovisão séria. E a gente também tem que bem lembrado, porque a gente tem que... Essa separação é muito importante. E daqui a pouco vai sair... Mas é porque o assunto é bom, ele entra... Né? Mas o que eu fico imaginando assim, você fala um ponto fundamental. O papel de um pastor político, né? Não é fazer da acolá uma extensão, a congregação dele lá dentro da Assembleia Legislativa ou dentro da Câmara, né? Não, o papel dele acolá é trabalhar dentro do interesse público, do que é relacionado à gestão pública. E não querer fazer dali agora regras que são da igreja ser colocadas dentro. Não vai dar certo, né? Você vê como é que está a situação hoje. Você tinha, com todo respeito a ele, ao Ed Renekiewicz, uma fala mal colocada de atualização da Bíblia, né? Aí veio um pastor que era deputado, que queria, ou foi um deputado que queria que não se traduzisse a Bíblia, né? Que não pudesse mexer na tradução da Bíblia, não foi? No caso desse, eu não estou aqui bem lembrado, né? Você vê o quê? Até que ponto é o posicionamento? Eu vou vendo o que acontece na cultura e aquilo vai pautando, vai me dando a pauta do que eu tenho que fazer lá no Senado, lá na Câmara.
em vez de ser o bem comum para todos. A vida do cidadão brasileiro, né? O dever cívico, político, e vai sendo esquecido por questões pequenas. Porque não se tem essa cosmovisão que assimila e vê a vida com grandeza. Só se vê a vida no micro, né? E essa cosmovisão, ela não pode ter cor, justamente, ela não pode ter raça, ela não pode ter religião, porque quando o político pastor vai para lá, ele vai defender o bem comum do macumbeiro, do espírita, né? E tem que ter essa visão de homem público, né? Porque ele é homem público. Aí, veja bem aí, ó. Por que essa questão da cosmovisão é tão interessante? Vamos lá. Um pastor normal, ele tem a apologética como arma. Então, a vida dele é, por exemplo, se ele for um presbiteriano, a vida dele é se defender, corrigindo os pontos de vista do ateu, do fulano de tal, que dá testemunho de Jeová que ele não concorda. Aí ele não pode ser o apologeta da fé, simplesmente lá no espaço. Então, quando ele se depara com um espírita, ele não pode simplesmente dizer, você está errado, né? Do meu ponto de vista. Há algo que é maior. Paulo nos diz que Deus derrama as suas bênçãos, né? O sol nasce para todos. Para todos. Então, a administração por parte do evangélico no espaço público é para todos, é para beneficiar a todos. A todos. Eu quero começar aqui, já começou a ficar esquentar o negócio, esquentou o negócio aqui, né? Eu quero mandar aqui um abraço aqui, então, ao nosso internauta, pai do seu João Maci, lá da Igreja Evangélica do Conjunto Ceará. Pai do senhor João Maci, nos encontramos hoje, não foi? A gente passando, rapaz, tá bom demais, né? Marcelino Ferreira, pai do senhor também a você, o André Macário tá conosco, a Edivana, Priscila Vera tá mandando aqui um alô para você também. Amém. Né? A Renata, pastor Felipe Inácio tá conosco também, a Letícia Pastor Pires, Felipe, rapaz, pastor Felipe Inácio, lá né? de Umirim. Marcelino Ferreira Lima também tá conosco, né? Rafael, o que dizer de pastores que na política se corromperam? Olha a primeira pergunta aqui já chegando, né? O que é que eu vou dizer? Pecaram feio, escandalizaram a nação. Vamos criar vergonha, né? Tem que ser por aí, não tem que falar não, né? Que é isso, pastor? Tem que criar vergonha. Porque você aprende a Bíblia, você lê a Bíblia, você sabe o que é os princípios bíblicos. E você, quando detém no poder, podendo fazer a diferença, você vai lá, se junta para roubar, então você é mais sem vergonha que quem não conhece a Bíblia. Ficou só provado que não dá nem para pastorear e nem para ser político. Entrega logo e vai vender pipoca. Vai vender pipoca que é melhor, viu? Ei, rapaz, esse podcast vai ficar complicado depois. Pastor, rapaz, você tá jogando piada contra mim, você não sabia, mas tá enrolando um pouco. Mas aí o ponto, ó, veja bem aqui, ó, o ponto, por exemplo, eu entendo que a política ela é uma área onde Deus, de fato, vocaciona pessoas. Eu não estou dizendo que um cristão não possa ser. Tem que ser. Pelo contrário. Agora tem que fazer a diferença lá. Eu sirvo a vereadora Priscila Costa. É uma mulher altamente competente, vocacionada, que sabe separar as coisas. Quando ela está fazendo uso do palanque, ela não grita como evangélica, ela fala como uma vereadora que está naquele espaço público defendendo a vida. Então, a gente tem grandes exemplos. O que não se pode é o mau exemplo ser hoje aquilo que recebe o maior holofote, né? Devemos voltar aos bons exemplos. Então, para se ter bons exemplos, pessoas muito melhor vocacionadas e preparadas para isso. E aí, aquela questão também, né? Porque a gente sabe, no nosso meio, também vai ter pastores corruptos, vai ter pastores que vão dar, vai dar mau testemunho, né? Vai comprar e não vai pagar. Pastor ladrão. Bem, vai ter pastor ladrão, mas vai ter pastor certo também. Vai ter homens políticos corruptos, mas também vai ter políticos que estão fazendo um bom trabalho lá. Então a gente não pode pegar aqui e generalizar. Mas vamos tentar puxar para cá, né? Falando um pouco, você falou sobre a questão do pensamento progressista dentro da universidade, que é uma das coisas que predomina mesmo, né? Mas como é que você vê, dá para a gente tentar haver uma compatibilidade, né, desse pensamento progressista com a fé cristã? Se dá para ver compatibilidade entre a fé cristã e o pensamento progressista? Não em tudo. E aqui, se alguém ficou ruim comigo, mas entenda. Tanto tu tá muito progressista. Não, aí não. Mas não em tudo, porque assim, tanto o progressismo contra o capitalismo selvagem, eles são deturpações da realidade criada por Deus. Então, há algum espectro da verdade, porque senão eles não seriam nem possíveis de ser vivenciados. Então, por exemplo, a busca do progressivo, por exemplo, para que a universidade não seja elitista, mas contenha cotas para isso, ela é justa.
A universidade é para todos. Agora, os meios que se chegam a isso é que podem ser muito defeituosos. Então, se há compatibilidade, não há, mas há pontos que a gente pode conversar, dialogar melhor e ver, em prol do bem comum, uma certa afinidade com alguns pontos. Perfeito. O pessoal, estou vendo aqui pouca pergunta, viu, Nélio? O pessoal hoje aqui estão meio aqui, estão só nos ouvindo aqui, vamos continuar daqui, né? Eu tenho uma curiosidade, né? É porque a gente, quando eu fui para a universidade, pastor, eu já fui já velho, então assim não tinha muita, eu não tive muito esse embate, que quando chega lá, chega um velho, não tem muito o que conversar, já vai logo para confusão mesmo, né? Mas eu pergunto o seguinte, nas questões filosóficas, né? Quais os principais ataques que você acha que nas questões filosóficas, né, que os jovens sofrem dentro da universidade, né? Eu acho que o relativismo da verdade, seja aquele negócio, não, de cada verdade é um ponto de vista visto de um ponto, aquele negócio todo. Acho que esse é muito forte. O Deus é um só. Não, rapaz, Deus é um só. O que importa aí é... As verdades são várias, né? É um mito que foi escrito dentro de um condicionamento histórico. Isso também outra coisa que é muito forte. Então, enumerá-las de maneira de uma a uma levaria muito tempo. Mas eu acho que o relativismo, certo? O cientificismo, dizer não, só é verdade aquilo que é cientificamente comprovado. E então essas duas coisas são realmente muito, mas muito perigosas, né? Perigosas, porque a ciência ela tem o seu limite. A ciência pode nos dizer assim o que é isso, mas não pode dizer se é certo ou errado, né? Como deve ser vivido isso aqui. Há um campo, há um limite, né? O próprio Kant, filósofo, iluminista, que quis resolver esse problema. Ele colocou a ordem na casa naquele momento, né? Ele separou o mundo dos fatos e o mundo dos valores, né? Colocando. Mas de lá para cá, essa separação feita por Kant se tornou absolutamente danosa, né? A ciência tem o desejo de superar todas as outras. Você já imaginou se eu defino o amor simplesmente como sinapse que acontece no meu cérebro? Aquilo que um jovem recém-casado vai na sula de mel, se só isso, né? Todos os sentimentos, como é que você consegue? Todos os sentimentos, né? Não consegue. Isso é muito danoso para a sociedade. Você vê que o ser humano vai se tornando apenas uma coisa. Carlos Drummond de Andrade, num poema dele, fala sobre a coisificação do humano e a humanização da coisa, né? Naquele poema dele, o Eu, Etiqueta, que é fantástico, né? Então, é o que a gente vê hoje, o ser humano tornando uma coisa. Por isso, então, que uma política de saúde pública quer colocar o aborto como saúde pública. Uma vida é tratada apenas como um objeto, um negócio descartável, né? Aquele filósofo, Peter Singer, que vai defender, dizer que um bebezinho e um animal é a mesma coisa. Exatamente. Um negócio absurdo. O negócio tá meio louco, né? Mas vamos aqui, o pastor Felipe tem uma pergunta aqui, né? Vamos responder o pastor Felipe aqui, depois a Renato já tem outra. E o Filipinho, rapaz, é FMB de carteirinha, viu? Felipe Inácio sempre está conosco, né? Temos visto o progressismo avançando em alguns setores evangélicos, é verdade, viu, Felipe? Isso aí, viu? Assim como um certo conservadorismo antibíblico. Realmente dá tempo. Uma vez eu peguei eu vi uma pessoa assim, eu sou conservador da esquerda. Aí eu digo, pode, rapaz. Você tá... Então, vamos lá. Quais as consequências para a essência do cristianismo, né? De que? Do conservadorismo? É a seguinte, pergunta ele primeiro faz uma afirmação. Certo. Temos visto o progressismo avançando em alguns setores evangélicos. Isso é verdade. Assim como um certo, entre aspas, conservadorismo antibíblico. Quais as consequências para a essência do cristianismo com relação a isso? Não, nenhum. Para mim, nenhum não. O cristianismo permanece intocável. Porque se há uma crise, é nesse espectro político. Eu entendo o que o pastor Felipe está falando, mas no cristianismo não. Ele sempre sobrevive. Chesterton vai dizer que já houve 3 vezes em que o cristianismo foi jogado aos cães, e nas 3 vezes quem morreu foi o cachorro. Né? Então, o cristianismo é superior a tudo. Né? Ele vai acabar sempre vencendo. Eu não sei se é Santo Agostinho que comenta, mas que é uma interpretação que alguns fazem. Quando Cristo diz as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus, contra a igreja do Senhor. Né? Aí a imagem é de uma igreja acuada e o inferno com as suas portas o inferno com as suas portas lutando. Só que a imagem correta seria o seguinte: este reino avança e as portas não podem impedir. Né?
Então, o cristianismo sempre ele vai sair vencedor, né? O cristianismo arrebentando as portas do inferno. Então, mas aí eu entendo o que o pastor Felipe quer dizer, mas diria mais ou menos isso, para que fique claro que a essência do cristianismo nunca é alterada, não, pelo contrário. Meia hora já de podcast, passa rápido, né? Passa. Nós vamos aí para um minuto, 2 minutos de intervalo. Voltamos aqui, nós temos uma pergunta também da Renata, que essa pergunta da Renata ela é muito interessante. Pega fogo, hein? E essa daqui é interessante porque é uma receita. Eu vou logo fazer a pergunta, tu vai pensando aí que no intervalo tu vai responder. Como a igreja ou grupo de jovens pode ajudar a fortalecer a fé dos jovens que entram na universidade? Essa daí você vai pensando aí. Show de bola. Intervalo em 2 minutos, voltamos já. Pessoal, falar desse curso, ele é algo muito importante para mim, né, pessoalmente, porque eu venho trabalhando com educação quase a minha vida toda. E trabalhar com educação, trabalhar com pedagogia e com todas as particularidades que a pedagogia traz, ele é muito importante para a construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa. Venha conhecer o nosso curso. O nosso curso está muito inserido no cenário atual que nós vivemos. Nós preparamos os nossos alunos do curso de pedagogia tanto para ter uma boa base científica do que é a ciência da educação, certo? Como também preparar o nosso aluno para os desafios que essa profissão ela vai enfrentar pela frente. Principalmente os concursos que ela poderá fazer e atuar como profissional. O pedagogo ele tem várias situações de atuação profissional. Então, o nosso curso ele prepara para isso também. Conhecendo o mercado de trabalho, você vai ver que o pedagogo ele pode se inserir em várias frentes muito bacanas, desde clínicas, hospitais, indústria e na escola, obviamente. Nós preparamos o nosso profissional para qualquer enfrentamento no que se diz respeito à necessidade de estar lá como profissional. Tanto que eu costumo dizer que o nosso curso, ele prepara também para os concursos. Tá? A gente vê coisas que são cobradas nos principais concursos do Brasil. O nosso currículo, ele é extremamente atualizado, é sempre revisto e sempre com material novo, no qual a gente coloca à disposição de todos os nossos alunos. Esse é o grande diferencial que nós vemos nos nossos cursos da Faculdade de Marcisto de Baturité. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer a nossa instituição e os nossos cursos e os nossos professores. Um beijão a todos, a todas, muito obrigado e até a próxima. Voltamos então para o Pensando Teologicamente, hoje com esse tema relevante sobre o desafio, né, dos jovens entrando na universidade aí, né, e tendo esses ataques filosóficos, sociológicos, né, científicos e progressistas, e aí por aí vai. E os crentes, os pobres dos jovens ficam tão cheios de pancada que às vezes sai da igreja, às vezes fica mole, né? Olha para o pai assim, meu Deus do céu, o que é que eu fiz da minha vida agora? O professor ali disse que esse negócio de religião é coisa de bestado. O professor falou para mim que tem várias verdades, que é para mim ficar só com a minha, mas não comentar com ninguém, e por aí vai. Mas a pergunta que a Renata faz, ela mandar um abraço aqui para o Jonas, lá de Trairi, cara. Nós estamos aí com os alunos lá de Trairi também conosco aqui. Inclusive, alunos, deixa eu falar uma novidade aqui antes de eu fazer essa pergunta. A próxima semana nós vamos iniciar um podcast um pouco mais, eu diria assim, ele vai estar mais participativo com você, aluno da FMB. O seu coordenador do seu curso, você está lá naquele grupozinho do WhatsApp da turma, né? Você vai pegar, vai fazer um vídeo seu perguntando referente àquela temática que nós já vamos começar a soltar a partir de amanhã. A gente já vai soltar a temática do próximo podcast, que inclusive é as supostas contradições dos evangélicos. Né? Então vamos lá perguntar, vai ter que curar porque um evangelho diz uma coisa, o outro diz outra, quem é que está com a verdade, se existe verdade, ou a Bíblia está desmanchando o que falou, não é a mesma coisa. Então nós vamos estar trazendo aqui o pastor Danilo César. Eu a convidei, ele vai estar aqui. E aí eu vou pedir para você gravar um vídeo
Ó, sou fulano de tal, lá da turma da teologia, da FMB, da cidade tal, né? Eu queria fazer uma pergunta relacionada a esse tema. Aí você joga. Aí nós vamos estar fazendo as perguntas, mandando por vídeo, e vai ser bem legal também a sua participação já para poder estar produzindo, né, as perguntas já antes do podcast, que a pessoa já vai começando a se ligar e já vai estudando o assunto. Mas vamos lá. Renata Santos pergunta como a igreja ou grupo de jovens pode ajudar a fortalecer a fé dos jovens que entram na universidade. Ok. Um curso era bom? Como é que seria isso aí? É assim, vamos lá, vou entrar na universidade. E agora, o que farei? Acho que aí, nesse caso, é comprar o meu livro, O Discipulado da Mente. Opa, primeira indicação, lê esse livro aqui, tá? Vou fazer aqui a mídia aqui, de graça, viu? Faz daqui para você, viu? Esse livro aqui, tá bom? Da editora Santorini. Discipulado da Mente, a relevância de C.S. Lewis como mentor, né? Onésimo Mesquita, já está à venda pela Amazon? Acho que ainda não, mas está perto já. Está perto, né? Quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? O lançamento lá no Industrial, na nossa igreja, dia 18 agora de junho. Dia 18 de junho. O nosso lançamento. Vai ser o lançamento, dia 18, que é no sábado. No sábado, 7h30 da noite, às 19h30. Ô, rapaz, eu pudesse eu ia, mas eu vou estar com outro compromisso lá na igreja do Povo Ceará. Mas guarde o meu, daqui é o meu. Não, já é o seu. Aí daqui já é o meu, vou fazer inveja a vocês, já estou com um livro aqui, né? Mas agora, sem brincadeira, eu acho que aí no caso é o seguinte, você vai entrar, vai. Deu certo, entrou. É procurar, dentro da universidade, um grupo de jovens, aqueles grupos de apoio, como a CRUA, né? A antiga Cruzada Estudantil, para que você possa ter um ambiente de edificação mútua. Em primeiro lugar, em termos de leitura, eu acho que você deve começar a procurar a ler a Bíblia, de maneira que ela forma a sua imaginação moral. E um livro, por exemplo, do C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples. Uma leitura do Cristianismo Puro e Simples é fantástica, ajuda demais a você a saber aquilo que sua fé diz e como responder. Aí, nesse caso, eu acho que o grupo de apoio e leituras concentradas garante a você que você pode ter uma saúde mental dentro da universidade sem, de fato, perder a fé. Certo? É muito importante o que você está falando aí, pastor, assim, porque às vezes nós espiritualizamos demais, né? Eu não estou aqui indo contra a espiritualidade, claro. Todo crente tem que ter sua espiritualidade, senão nem poderia, né, manter-se como crente. Mas tem que haver, além da espiritualidade, o conhecimento. Não adianta você endemonizar aquela pessoa que vem com um contraditório, né? Que vem aqui contra alguma coisa que você crê, né? É bom você ter as respostas também, né? De uma forma sistemática, de uma forma acadêmica, né? Justamente. E para isso é importante do conhecimento e dessas leituras que o senhor está falando aí. Eu tive um professor que ele fez uma crítica dizendo que não se podia confiar na Bíblia. E eu tinha acabado de ler o livro do F.F. Bruce, Merece Confiança, o Novo Testamento. Eu me lembro que teve um debate grande e eu disse, professor, se eu não posso confiar na Bíblia, então o senhor, como professor de filosofia, também não pode confiar em Platão. Aí ficou aquele choque. Mas por quê? Eu disse, porque a tradução que a gente tem do Platão vem do árabe, né? E aí, praticamente 800 anos depois que Platão escreveu. Então, mas da Bíblia não, nós temos várias cópias que vão aqui, ó, do ano 170, do 200. Como garantiu, né? Que está escrito lá, foi Platão que falou. Então, assim, claro, e aí eu joguei isso para ele ver o que aqui. Em termos de nível de segurança, a Bíblia tem muito mais do que muitos escritos, né? Sim. E aí, se eu não tivesse esse conhecimento, essa leitura... A astronomia vai provar, né? Eu não teria como combater se não tivesse esse conhecimento, né? A astronomia não, rapaz. A arqueologia. Arqueologia, né? Astronomia. Arqueologia. Ai, Jesus. Vamos lá. Pastor Felipe pergunta como a abordagem do seu novo livro pode ajudar os jovens a enfrentar a ideologia anticristã das presentes na universidade e na cultura de maneira geral. Eu acho que uma das... Você aborda mais aqui. Aí eu tento mostrar que C.S. Lewis enfrentou a mesma coisa que todo jovem. Ele também foi discipulado por uma cultura, se tornou ateu, mas aí ele conheceu o cristianismo e ele viu que o cristianismo era superior a todo o saber que ele tinha adquirido. Aí eu mostro, então, que em vez de você seguir o mesmo caminho de Lewis, de entrar na faculdade, se tornar ateu, para depois ser cristão, você agora pode conhecer aquilo que Lewis diz, escreveu para a gente,
se preparando para que você faça o caminho inverso, entrando cristão e levando a outros a fé cristã. Então, em essência, é mais ou menos isso. Perfeito. Joel Thiago, quero mandar um abraço ao Joel Thiago também, que é nosso ouvinte de carteirinha aqui. E geralmente o Joel Thiago, ele faz assim, ele faz algumas 3, 4 perguntas de uma vez. Ele começa um pensamento e vai e mata com a pergunta lá no final. Então vai começando aí a entender. Tá bom demais. Ele começa a falar, crença é a voz que fala mais alto na consciência. Tudo que termina com ismo, isto, ista, são as crenças das pessoas quando falam mais alto em suas cabeças. Essa afirmação que está falando. Uhum. Mas para o pastor, dá para defender pautas progressistas sem intervir na decência e na ordem da instituição que o membro é participante? Como pastor, se dá para fazer isso? Ele vai lá. Primeiro fala aqui, a crença é a voz que fala mais alto na consciência. Certo, Tudo que termina com ismo, isto, né, são crenças da pessoa quando fala mais alto em suas cabeças. Mas para o pastor, dá para entender pautas progressistas sem interferir na decência e ordem da instituição que o membro é participante? Dá, claro. Mas aí E ele vai falar aqui, ele vai dar um exemplo para poder complicar. Então, o exemplo dele é que exemplo das pautas progressivas são o feminismo, o LGBTismo, que ele colocou aqui, a saúde reprodutiva da mulher. Dá para poder... Não, aí nesse caso não é só porque é progressista. Aí já é porque é anticristã. Certo? É que eu preciso separar as duas coisas. Nem tudo que o progressismo vai dizer é anticristão. Tá certo? Agora, há aquilo que é anticristão, que na verdade eu diria que, além de ser anticristão, é contra a própria natureza, né? Como o aborto, as questões de homoafetividade, né? É contra a própria natureza isso aí. Então isso aí não tem como já defender. vai ser contra a próprios princípios bíblicos, né? Não tem nem como defender isso aí. Certo? Por exemplo, se você, eu entrei na questão do seguinte, você tem pessoas que são progressistas, mas elas não seguem essas pautas mais distintas. Claro que haverá diálogo com essas pessoas. Você não pode demonizá-las, é pecado, tá certo? Demonizar o outro dessa forma. Então, eu diria que o cristão não pode chegar lá e fazer esta acepção de pessoa, não conversar com alguém porque ela é progressista. Por exemplo, veja o contrário. Houve um caso de uma mulher, de uma pessoa que é uma mulher argentina, que tinha um restaurante, Paola, esqueci o nome dela agora aqui, mas foi um caso que dessa pessoa que trabalhava com Masterchef, parece, né? Tinha um restaurante, aí fez um negócio lá para os sócios delas, e ela chegou a dizer, em um podcast como esse, que quem vota no Bolsonaro, quem segue é escroto ou é burro. Né? Eu vi. Que ela não tinha mais. Eu vi então, tipo, é esse tipo de mentalidade que eles têm, que eles possuem, que não pode ser a nossa. Não pode ser a nossa. O fato de alguém ter uma ideologia diferente de mim não me permite eu rejeitá-la, né? É para essas pessoas, excluí-la. Isso, então é para essas pessoas que o cristianismo existe. É para o contraditório mesmo. É para essas pessoas que nós temos que mostrar o amor de Deus, a capacidade intelectual do cristianismo de resolver vários problemas, como o problema do mal, né? Como o problema do mal. Por exemplo, digamos que o mundo chega ao ápice do socialismo, comunismo, tudo é comum para todo mundo agora. Ainda haverá morte, depressão. O próprio comunismo chega a um limite onde a onda dele quebra no cais da verdade do evangelho. Todo o orgulho da onda marxista. Por quê? Porque existe algo no mundo que só quem resolve é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é essa afirmação que eu estou querendo repassar. Eu não preciso ter medo do diálogo. Pelo contrário, é no diálogo que eu enfrentarei essas ideologias e as vencerei pelo poder do evangelho de Cristo. Perfeito. Felipe Macedo, ele diz assim, eu acho que assim como é errado, professor, isso é interessante o que o Felipe fala. E aí, Felipe, eu gostei da tua fala porque tem tudo a ver aqui. Eu acho que assim como é errado, professor misturar disciplina com partido político, é errado misturar o culto e a fé cristã com o político. Né? Isso é muito interessante porque ele diz, é o mesmo buraco. O professor é referência como pastor, o professor é referência como pastor, tem que ter o professor como o professor é referência como pastor e tem que ter responsabilidade. Eu acredito que é isso, porque às vezes a gente fala assim,
não sei o que, estamos contra a escola, né? Uhum. Escola sem partido, blá, 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 vai ganhar todinho. E do outro lado, tá fazendo quase a mesma coisa, mas sendo com uma bandeira diferente. Então, muito oportuno o que o Felipe falou aqui. A Nilza também, quero mandar um abraço à Nilza aí, né? Muito bom. Vale a pena, a pergunta aqui vale a pena a gente, o cristão, o jovem, né? Ficar debatendo a existência ou não de Deus com professores, com ateus ou com agnósticos dentro da universidade, ou deixa para lá? Se vale a pena? Sim. Vale, claro que vale a pena, né? Porque o cristianismo não é só uma fé devocional. Ela tem o amparo da realidade que foi criada por Deus. Às vezes eu percebo o seguinte, o pessoal gosta muito de falar assim, não vale a pena discutir, né? Mas, gente, mostre que o cristianismo racionalmente é superior a todas essas outras filosofias. Ainda que essa pessoa não se converta naquele instante, mas ela já se calou. A semente foi plantada. Já mostrou que a sua fé não é esse negócio só de bater o pé no chão, né? De dizer terra, manto. Não. É algo muito mais profundo ainda. É amparado na realidade. O Evangelho de Cristo Jesus é a interpretação final da realidade, como Francis Schaeffer dizia. A gente não pode agora ficar com medo, como alguns querem fazer, que a gente não precisa discutir. Não, pelo contrário. O cristianismo ele tem a resposta para tudo. Por que ele não pode discutir? É justamente o que o progressismo e os outros querem, que a gente se cale, que a gente não erga a voz, que a gente não chame. A prova disso é um filósofo, o Alvin Plantinga, que foi presidente, né, da Associação de Filósofos Americanos Cristãos. Ele diz isso. A gente não precisa ter medo. Pelo contrário, a gente tem que produzir, como um cristão, a melhor filosofia possível. Né? Então, que é o que às vezes falta, né, pastor? A gente, esse incentivo de outros filósofos cristãos também darem a cara a tapa e sair de dentro do seu reduto, né? E ir para frente da área de combate. Aqui fica o conselho também, porque a gente precisa hoje, né, desse cristianismo, eu diria assim, aquele cristianismo mais sistematizado, da importância da teologia, da importância de você aprofundar, da importância de você dar razão à sua fé. Né? Deixa eu só apontar aqui uma coisa importante. Há um tempo atrás, eu discutia sobre a relação fé cristã e espiritualidade e universidade. E alguns diziam o seguinte, não, mas às vezes você não consegue equilibrar os dois, você perde a fé ou perde a espiritualidade, sendo um acadêmico frio, aquela coisa toda, não tem como ser excelente lá. Gente, uma das coisas que eu fiquei assim encantado, os maiores acadêmicos em Novo Testamento, Nicholas Thomas Wright, né, conhecido como N.T. Wright, escreveu livros fantásticos que estão sendo traduzidos hoje para o português. Ele fala em línguas, no momento de devoção dele, na igreja dele, ele mesmo falou num podcast como esse. Então, o cara do gabarito dele, um acadêmico top de linha, não tem vergonha de dizer, eu falo em línguas. O que a gente está precisando é justamente disso. Não é esconder a nossa fé. Não é ter vergonha daquilo que eu sou em Cristo. Pelo contrário, é realmente assim como o homossexual, o homoafetivo, não tem vergonha de sair na rua, tá certo? E lutar pelo posicionamento dele, porque que eu, que tenho a minha fé, que é a verdade absoluta sobre a realidade, a interpretação final da realidade, eu vou ter vergonha da minha fé. Se esconder. Pelo contrário, foi Cristo que disse, não se coloca uma candeia debaixo da cama, mas sim no velador, para que ilumine toda a casa, né? Perfeito. A Renata aqui faz... A Renata não, é a Renata mesmo. Ela pega o debate sobre Deus na universidade. É em todos os cursos ou só na teologia? Não, Renata, é em todos os cursos. Todos os cursos. Nós temos uma disciplina, por exemplo, Introdução à Filosofia, que faz parte de todos os cursos, né? Como uma cadeira introdutória, né? Não tem jeito. Vamos bater com vontade no cristianismo. É isso aí. Mas agora, introdução à filosofia cristã, aí pode ser que dê uma amenizada, né? Mas geralmente, né? Bate mesmo, não tem jeito. A pessoa bate mesmo, né? E é isso mesmo. Aqui eu acho que o crente tem que estar pronto para sair da bolha da igreja. Tem todo tipo de gente no mundo, tem que ter cabeça para ouvir outras ideias e não perder a fé. É isso mesmo, Renato. Tem que encarar as coisas de frente, porque não está brincadeira. E o pastor falou
é uma coisa interessante da questão do se esconder, né? Porque a verdade é que, às vezes, a pessoa, para poder ficar naquele politicamente correto, né? Não, rapaz, vamos deixar. E durante muito tempo, pastor Nésio, a gente vê, ainda, né? Essa questão das igrejas, ainda muitas igrejas ter essa ressalva e não querer que seus jovens, né, participe, de uma certa forma, dessa convivência. Como é que você vê essa questão? Vamos falar agora de relacionamento. Vamos esquecer um pouco, vamos esquecer um pouco as questões religiosas e tudo, vamos pensar agora no relacionamento, que esse jovem vai ter que ter dentro da universidade, né? E quando ele, tipo aquele assim, não ande com aquele fulano, você mais específico. Ó, não ande com fulano não, porque ele não é crente. É desse jeito. Pior que não existe, né, não, pastor? Claro. E daí pior que não existe, né? Aí eu não faço a pergunta, não é nem você é conselho do jovem, mas conselho dos pais. O que é que você tem a dizer do líder religioso que coloca isso como imposição para o jovem, causa até uma forma o jovem entra todo assustado dentro da igreja, porque ainda tem muito. E aí eu estou falando aqui, esse bate-papo pode ser pessoa me ouvindo aqui, vai dizer, rapaz, esse pastor é doido. Mas porque tem gente doida. Tem muito crente doido, meu gente. Tem uma história antiga, que já virou uma anedota, uma piada, que diz que o jovem estava servindo o exército, serviço militar, e foi dar um testemunho depois que acabou, compartilhou o que aconteceu, disse, mas graças a Deus, terminei, estou aqui, ninguém nunca descobriu que eu era crente. Né? Aí, essa é a questão. É uma anedota, mas que toca muita realidade. Em vez de nós prepararmos, aliás, em vez de nós criticarmos se ele está andando com alguém ou outro, nós deveríamos estar preparando ele como missionário, não para não para passar escondido. Pronto. A universidade é o nosso campo missionário. E o cristianismo pode vencer lá dentro, porque a verdade, Francis Schaeffer, ele é fantástico nisso, né? Ele abriu as portas da sua casa na Suíça para receber existencialistas, ateus, né? E mostrar que o homem moderno ele não consegue viver a não ser pela verdade do cristianismo, ainda que ele não creia. É como se eu, para poder abrir um negócio, eu precisasse de um capital emprestado do cristianismo para abrir o meu próprio negócio. Por exemplo, o ateísmo. Só pode existir ateísmo porque existe toda a base filosófica da realidade do próprio cristianismo, a qual eles precisam negar com os nossos argumentos, né? Com os nossos argumentos. Então, nesse sentido, eu acredito que é só mostrar a superioridade do cristianismo, leitura realmente aprofundada, trabalhar muito o caráter, porque o problema também é muito da moral daquele jovem. Ele não pode estar na universidade desejando, tá certo? Ele tem que ter a consciência de Daniel. Eu estou na corte de Nabucodonosor. Eu sou um dos separados para servi-lo. Mas E eu tenho que fazer uma diferença, não discriminando, não me achando superior, mas eu posso me relacionar sem quebrar meus princípios. Eu estou aqui para servir. Estou aqui para servir, como você falou, missionário. O missionário não vai chegar lá apontando o erro e querendo mudar todo em todo. Não, ele vai chegar e vai mostrar que naquele meio ele não pode ser contaminado como Daniel não foi. Ouvindo, argumentando, influenciando, pregando o evangelho. Pronto. E sendo uma pessoa, eu diria assim, eu falo muito isso, é uma pessoa que possa mudar seu ambiente. Eu sempre gosto de trabalhar essa questão do ambiente, porque é uma coisa, você vai para a universidade, você tem um ambiente lá. Então, como você pode fazer para que esse ambiente agora, ele possa tornar uma coisa agradável, né? E ele possa se tornar uma pessoa agradável, porque tem gente que consegue desagradar o ambiente, estragar o ambiente, né? Ser aquele crente chato. Né? E eu acredito que isso não é papel. Não. Cristo é um dos caras mais simpáticos que tinha. Onde ele chegava, né, ele conseguia agradar, né, com a sua forma de diálogo, com a sua forma de abordagem. Né? Ele jamais chegava com uma visão preconceituosa de tudo. Pelo contrário, ele abraçava ali aqueles que faziam parte do submundo da sociedade de sua época. Né? Há um texto que diz que da sua boca extravasou a graça. Né? Porque quando Cristo via o contraditório, ele viu com o olhar de quem poderia derramar da sua graça e resolver aquela questão. Nós não estamos ali para o combate, mas para servir em Cristo, para mostrar que o nosso caráter, a nossa vida, porque ela está em Cristo,
ela é sal da terra e luz do mundo. Né? Então, vai muito da consciência, de como você entende essa cosmovisão, de como você assimila a cosmovisão, como o óculos que o senhor está usando. Ela corrige aquelas falhas da nossa visão. Né? Da visão. É então, se eu assimilo, eu corrijo muito da minha deficiência, do meu caráter, que não é só intelectual, é moral, né? Aí eu chego, então, lá para poder vivenciar a minha fé com maior integridade. E aí, quando você fala nesse caráter, moral e tudo, influencia também de como você vai se comportar. Perfeitamente. Que ao final é o comportamento. Que ao final é o comportamento, né? Então, como é teu comportamento diante desse mundo novo que é a academia. Estamos quase no final, mas eu tenho aqui uma pergunta de novo do Joel. Ele fala o seguinte: o ambientalismo é uma pauta importante no progressismo, a ponto de ser confrontado à luz das escrituras. Ou devemos aceitar que o homem é menor importância que a natureza? Ele aqui vai trazer, porque se existe uma pauta que chama a atenção a todos os lados, né? Essa questão do ambiente, da educação ambiental, da ecologia, do ambientalismo. Como é que... E o cristianismo... Eu tenho até um geógrafo aqui que está perto de nós aqui, que ele já se animou, ele já rodou já se animou, né? Ele já está... Daqui a pouco ele pede para entrar aqui na live aqui, né? O ambientalismo, a questão do meio ambiente foi sequestrada pela esquerda, mas o cristão, ele tem uma pauta ambiental, porque este mundo não é uma natureza, ele é criação de Deus. Ele deve ser cuidado. Não é à toa que Deus disse o quê? Que no sétimo ano a terra descansará. A questão é que nós, como cristãos, nós deixamos essa pauta para o progressista. Nós não adentramos. Agora, não é para ter esta loucura do ambientalismo, né? Essa histeria de achar que agora nós estamos vivendo já um apocalipse cataclísmico. Não, pelo contrário. Te firma no que a Escritura diz. Reorienta essa pauta ambiental em Cristo, pautada pela Escritura. Por isso que é importante esse diálogo. Porque há algo que nós podemos dialogar e redimi-los, e aquilo que não é mais redimível, como o aborto. Não existe aborto bíblico. Não tem isso, não tem isso, não. Então, o aborto é rejeitado, é confrontado. Pronto. Mas a pauta ambiental, não, ela pode ser reorientada biblicamente. Então, foi aqui que eu falei que poderia existir esse diálogo com o progressista. E a preocupação com o meio ambiente está na Bíblia desde Gênesis. Justamente. Então, né? Mas aí o que acontece? A esquerda sequestra o negócio, faz dela uma coloca a bandeira, né? Como, por exemplo, como o pobre. Quando se fala em pobre, em questão de injustiça social, já se coloca logo teologia da libertação ou missão integral. Como se isso pertencesse à esquerda. Como se a esquerda fosse a dona da pauta. Peraí, a realidade pertence a Cristo. Eu posso reorientá-la biblicamente. Isso aqui. Pronto. Cristo foi até o encontro dos pobres de sua época, assim, né? Abraham Kuyper, se eu não estou enganado, o Paul Freston comenta que ele foi um dos que já falou sobre essa relação cristianismo e pobreza, um dos primeiros, e reformador. Aliás, um neocalvinista, né? Um neocalvinista, um reformador, entre aspas, reformador holandês, porque foi ministro de Estado. Alguém que tinha uma consciência com relação ao pobre. E, às vezes, nós podemos fazer muito mais, né? Estamos pensando que o pobre é pauta da esquerda. Pelo contrário, a pobreza é pauta da Bíblia. E eu trabalho ela biblicamente. Perfeito, a paz do Senhor aqui, o Valdemir entrou agora. Grande Valdemir. Valdemir lá na Teologia Pentecostal Assembleiana. Eu quero trazer o Valdemir aqui também para um podcast. Valdemir, vamos ver tua agenda aí, porque ele sempre está aqui conosco. E aqui é um defensor ferrenho, né, da teologia, né, pentecostal, arminiana, ele é assembleiano de pé roxo, como diz a história, né, se existe esse assembleiano aqui, ele defende bastante. A gente poder trabalhar os assembleianismos, né, ver as diferenças e ver trazer ele aqui e o professor, o Hermano, né, o Hermano, né, trazer o Hermano aqui, ele aqui, eu acho que vai dar um debate bem legal. 1h e pouco de podcast, quero já trazer aqui mais uma vez, né, daqui pegar aqui esse livro aqui, falar para você aqui sobre Discipuladamente, né, a relevância de C.S. Lewis como mentor, do nosso pastor Onésimo Mesquita. Eu vou fazer também aqui um adentro, né, que ele falou que daqui foi fruto já da sua monografia, né, quando fez... Da FMB. Da FMB, né? Então você vê como a FMB produz aqui, né? Do nosso amigo, pastor Marlon Marques, né? Eu tô vendo. O Marlon foi que fez aqui o apêndice, ele faz um apêndice excelente, maravilhoso, escreve bem demais sobre o sinergismo evangélico em C.S. Lewis, né? Muito bom, muito bom. Show de bola.
Pastor Onésimo, suas considerações finais. Não, só agradecer, pastor Edilson, pela oportunidade e que este espaço aqui do Pensando Teologicamente, ele tem servido a muitas pessoas que precisam de uma orientação e aqui eles encontram de maneira sólida, às vezes descontraída, mas pautada naquilo que é a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Então, só agradecer. Amém, amém, amém. Nós vamos estar mais uma vez, ainda veio uma pergunta aqui, rapaz. Mas tu vai responder essa aqui em consideração ao Valdemir, né? Olha, apagou, bota de novo, Valdemir. A pergunta, rapaz, era que a pergunta interessante, tu cancelou aqui. Rapaz, bota e coloca de novo ela aí, vê se dá certo. Ele apagou porque eu acho que já estava terminando e não achou que não ia dar mais tempo, né? Bem, fica para a próxima então, Valdemir. Pessoal, ele até riu aqui, né? Pessoal, um abraço grande a todos vocês. Quero agradecer a audiência, a paciência e lembrando a vocês que na próxima terça-feira nós vamos estar falando sobre as supostas contradições do Evangelho. Porque você sabe, né? Tem muita coisa que um fala, o outro diz outra coisa. E aí tem gente que não entende, aí começa até a pegar e dizer, a Bíblia é cheia de erro, macho. Tá aqui, ó, o cara aqui. E a gente vai estar trazendo aqui o pastor Danilo César, já combinei com ele. E hoje eu fiz um convite aqui ao pastor Onésimo para que ele seja um dos nossos convidados aí de carteirinha aqui, conosco aqui, fazendo os contrapontos, né? Nosso amigo pastor Wagner tem um compromisso agora na terça-feira, rapaz, justo na terça-feira à tarde. Tu vai arrumar o que fazer, rapaz? Vem para cá, rapaz. Mas ele tem um compromisso, não pode estar conosco, né? Mas lembrança também o pastor Wagner Gaspar, que sempre nos ajudou aqui. Um forte abraço para você que está nos ouvindo até agora. Pensando teologicamente, toda terça-feira, a partir das 15 horas. Fica com Deus e oremos. Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, Pai. Nós queremos, seu Pai, se despedir na tua presença e agradecer por esses momentos que você nos concede, Senhor, para estarmos aqui aprendendo cada vez mais da tua palavra, aprendendo, ó Pai, com nossos irmãos, pastores, teólogos, ó Pai, que tanto também dedicam à leitura das Escrituras, Pai. Abençoe cada um deles que aqui estejam de uma forma dedicada, de uma forma aberta, cristã, para aprendermos mais de Ti. Venha, Pai, nos dar a Tua proteção a cada dia, a cada momento. Nos guarda de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus e até o próximo. Forte abraço.